Se Deus criou Satanás perfeito, de onde veio o seu mal? Se Deus é perfeito, como o mal entrou no mundo? De onde veio o desejo inicial de maldade de Satanás? Como todos os anjos, Deus criou inicialmente Satanás por meio do ministério de seu Filho Jesus Cristo, conforme confirmado em João 1, versículos 1 a 3. No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. Todas as criaturas devem sua existência a Deus, e nada foi criado sem Ele. Importante destacar que todas as criações de Deus eram perfeitas, inclusive Lúcifer, que mais tarde se tornaria Satanás. Se é assim, como a imperfeição e o mal entraram no mundo? Como a humanidade e até mesmo alguns anjos se corromperam? Como Satanás se tornou maligno? Hoje vamos refletir sobre essas perguntas. A queda de Satanás da graça é verdadeiramente notável. Para entender isso, vamos ouvir como o profeta Isaías falou sobre a origem e a queda de Satanás. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração, subirei aos céus. Erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo. Mas às profundezas do Sheol você será levado, irá ao fundo do abismo. Ezequiel pintou uma imagem ainda mais surpreendente do estado original, perfeito de Satanás e sua queda no abismo. Ele disse de Satanás: estavas no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa eras coberto. Sardônica, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência, e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim protetor, do meio das pedras afogueadas. Quando Satanás se rebelou contra Deus, não apenas trouxe a ira de Deus sobre si mesmo, mas também convenceu uma parte dos anjos a se juntarem a ele contra Deus. Algumas estimativas sugerem que cerca de 1/3 dos anjos seguiram Satanás em sua rebelião. Neste ponto, Satanás e seus anjos se tornaram verdadeiramente malignos e opostos em relação a Deus, ao seu plano divino e aos seres humanos que ele criou. A palavra perfeição captura as qualidades pessoais e morais excepcionais de Satanás em sua criação. Ele não era apenas cheio de sabedoria, mas também irradiava uma beleza deslumbrante. Possuía o selo da excelência, sendo perfeito em beleza e irrepreensível em seus caminhos desde o dia de sua criação. Tanto Isaías quanto Ezequiel testemunham que ele ocupava a posição mais elevada entre todos os seres criados no universo. Fica claro também que ele tinha um relacionamento especial e próximo com Deus. Ele residia na montanha sagrada de Deus, que simboliza o lugar da glória visível de Deus. No entanto, sem explicar explicitamente como ocorreu, o relato revela que a iniquidade foi encontrada nesse anjo supostamente perfeito. Como isso aconteceu? A melhor pista pode ser encontrada em Ezequiel 28:17, onde afirma: você ficou orgulhoso por causa da sua beleza, e a sua fama o fez perder o juízo. Então eu o joguei no chão a fim de servir de aviso para outros reis. Devido à natureza orgulhosa e egocêntrica de Satanás, sua sabedoria foi ofuscada. Ele se tornou obcecado consigo mesmo.
meditando sobre sua própria beleza em vez de focar na glória de Deus. Isso levou à sua queda. Essa história destaca o perigo do orgulho e da auto-obsessão. Em Lucas 10:18, Jesus descreveu testemunhar a queda de Satanás do céu como um relâmpago. Para entender plenamente o que Jesus quis dizer, vejamos o contexto em que ele fez essa revelação. Foi quando os 70 discípulos retornaram após Jesus tê-los enviado para evangelizar e preparar o caminho para Jerusalém. Ao voltarem, estavam cheios de alegria e talvez orgulho pessoal. Eles relataram a Jesus: Senhor, até os demônios se sujeitam a nós em teu nome. Foi então que Jesus os advertiu contra o orgulho, dizendo: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Jesus estava alertando contra o orgulho excessivo, indicando que o prazer com sua autoridade sobre os demônios não deveria levá-los a um orgulho excessivo. O orgulho é um pecado que pode levar a outros pecados, assim como o excesso de arrogância causou a queda de Lúcifer e sua expulsão do céu. Os discípulos deveriam ter cuidado para evitar esse perigo em seu ministério. Lúcifer havia se exaltado devido ao seu orgulho, e eles deveriam aprender com sua queda e permanecer humildes em seu ministério. Como consequência de sua má conduta e rebelião, Deus destronou Satanás, e ele foi expulso de sua posição privilegiada no Monte Santo de Deus, e veio para a terra após seu pecado original. Seu castigo o aguarda na forma de fogo eterno, como mencionado em Mateus 25:41. Satanás trouxe o mal para o mundo, mesmo sendo perfeito em sua criação, porque o mal se originou nele à medida que ele desenvolveu orgulho e arrogância, transformando algo de beleza e perfeição em pecado e imperfeição. Eis algumas das coisas que o orgulho levou Satanás a contemplar e tentar contra Deus. Ele disse: Subirei aos céus, mesmo já tendo acesso à presença de Deus. Satanás buscava residir no lugar de Deus. 2. Erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. A referência às estrelas simboliza os anjos, e Satanás desejava elevar sua autoridade acima de outros seres celestiais. 3. Eu me assentarei no monte da Assembleia. Isso indica que Satanás aspirava a governar sobre todos os assuntos. 4. Serei como o Altíssimo. Esta afirmação representa o auge de sua autoafirmação e rebelião, mostrando sua audaciosa ambição de ser igual a Deus. Devido à rebelião causada por seu orgulho e autoabsorção, a personalidade de Satanás sofreu uma mudança profunda, passando de perfeita para imperfeita. A santidade que ele uma vez obtinha de seu Criador foi perdida, e a corrupção tomou seu lugar. O momento exato da queda de Satanás não é explicitamente revelado na Bíblia. No entanto, podemos deduzir limites de tempo com base em evidências bíblicas. Em algum momento após a criação original dos céus e da terra, Satanás e seus anjos caíram. Permanece incerto se Satanás caiu antes ou depois da criação da humanidade, mas está claro que sua queda ocorreu antes de Gênesis 3, onde é registrada a tentação de Adão e Eva. Satanás enganou com sucesso e seduziu alguns anjos a se juntarem a ele em sua rebelião, levando à sua decadência moral permanente. Após essa sedução, não houve volta para eles, e eles estavam condenados a uma existência de pecado e destruição. O livro de Apocalipse 12:4 descreve simbolicamente como 1/3 das estrelas do céu, representando os anjos, foram varridos pelo dragão, Satanás, em sua tentativa de frustrar os planos de Deus. É crucial lembrar que a mesma Bíblia que registra a origem e a existência do mal também retrata Deus como completamente justo e perfeito em todos os seus caminhos. Ele vê o pecado como extremamente perverso e digno de julgamento. Deus não promove nem perpetua o pecado, como afirmado em Tiago 1:13.
ninguém, ao ser tentado, diga: Deus está me tentando.